Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. A cura de uma enferma. O dia de sábado. Culto do sábado. Certo sábado, em que Jesus ensinava numa das sinagogas deles, veio aí ter uma mulher possessa de um espírito de enfermidade que a tomara doente. Havia 18 anos. Tão curvada era que absolutamente não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou no mesmo instante e rendeu graças a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por haver Jesus feito uma cura em dia de sábado, tomou a palavra e disse ao povo: Há 6 dias destinados ao trabalho. Vinde num desses dias para serdes curados, e não nos de sábado. O Senhor, respondendo, disse-lhe: Hipócritas, qual de vós deixa de soltar o seu boi ou seu jumento em dia de sábado, de o tirar do estábulo para lhe dar de beber? Por que então não se devia libertar em dia de sábado esta filha de Abraão dos laços com que Satanás a teve presa durante 18 anos? Ouvindo-lhe estas palavras, seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se regozijava de o ver praticar gloriosamente tantas coisas. Número 81. Os judeus atribuíam a Satanás, isto é, aos espíritos, tudo o que não podiam compreender nem explicar. Daí o empregarem o termo possessão, falando das curas feitas por Jesus, quando o mestre diz simplesmente doença. Notai bem, ao passo que, segundo o modo de ver dos homens, de acordo com as crenças hebraicas, se diz que a mulher tinha consigo um espírito de doença, de enfermidade, Jesus o que lhe disse foi: Estás livre da tua doença, da tua enfermidade. E lhe impôs as mãos, o que só fazia nos casos de curas materiais, em vez de intimar ao espírito que se afastasse, como costumava fazer no caso de possessão, isto é, de obsessão, de subjugação. A mulher sofria de um amolecimento da medula espinhal e, portanto, de um enfraquecimento da coluna vertebral. Daí a impossibilidade de aprumar-se. A ação espírito-magnética exercida por Jesus restituiu ao órgão enfraquecido a força de que carecia, e a mulher se endireitou. Não pergunteis qual a natureza dos fluidos de que se serviu o mestre para operar aquela cura, nem quais eram as propriedades atuantes desses fluidos. Para que pudesseis perceber uma explicação a este respeito, fora mister conhecesseis a natureza dos fluidos que vos cercam e seus efeitos, e longe estais desse conhecimento. Vem fora de propósito qualquer explanação sobre este ponto. Contentai-vos com saber que houve ação espírito-magnética, isto é, a ação do magnetismo espiritual
que se alia à dos vossos próprios fluidos. Todas as vezes que empregais com fé o magnetismo, e visando exclusivamente obter alívio para a humanidade, vossos guias vos auxiliam pela ação do magnetismo espiritual imperceptível para vós. E esta ação mais se desenvolve se lhes pedis com fervor a assistência. Praticai com ardor, com perseverança e desinteresse esta ciência celeste que o Senhor vos confiou, e também vós fareis se vos dominarem a fraternidade e a abnegação, que se empertiguem os que se acham curvados, que os surdos ouçam e que os cegos vejam. Também vós podereis cauterizar as chagas, sustar as perdas de sangue, fortalecer os fracos e endireitar os coxos. Não vos dizemos que a vossa vontade baste, ainda não vos desprendestes suficientemente da matéria para que seja assim. Mas a vossa perseverança, auxiliada pela assistência e pela intervenção ocultas de vossos guias, obterá com o tempo o que unicamente a vontade do Mestre conseguia num instante. Repetimos, não desprezeis o tesouro que o Senhor vos confiou. A prática séria e perseverante desenvolverá os vossos poderes. Praticai, pois, com fé, e o Senhor abençoará os vossos esforços. Número 82. O sábado fora instituído por Moisés como medida contra os abusos do poder e o arbítrio. Para que aqueles povos de coração endurecido o escutassem, preciso lhe era bater com violência. Essa a razão porque lhes impôs uma lei que os protegia contra si mesmos. Se assim não fora, os escravos teriam sucumbido ao jugo que suportavam. Nem sequer os animais houveram resistido a esse jugo. Repetimos, aquela lei sábia e necessária tinha por objetivo evitar os abusos do poder, evitar que o mais forte, pelas exigências, sacrificasse o mais fraco e mesmo os animais. O dia de sábado era por isso de repouso forçado, obrigatoriamente imposto até à avareza, à cupidez, que desse modo descansavam, dando tempo às suas vítimas de recobrarem alento. Ao homem material, leis materiais. Ao homem inteligente, leis inteligentes. Disse Jesus: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, conforme a narrativa de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Isto é, o sábado foi instituído para facilitar o repouso ao homem, para pôr freio aos seus excessos contra si mesmo e principalmente contra os outros. Era, pois, uma medida de proteção em seu próprio benefício. O sábado, conseguintemente, estava submetido às necessidades do homem e não este a uma observância insensata do sábado. Repousai os vossos corpos dos trabalhos que os fatigam, mas que os vossos corações nunca repousem, deixando de praticar o bem que lhes cumpre fazer. Não vos admireis de que Jesus, operando naquela mulher uma cura material, a cura, como ele o declarou, da sua doença, da sua enfermidade, tenha dito respondendo ao chefe da sinagoga: por que não se devia libertar em dia de sábado esta filha de Abraão dos laços com que Satanás a teve presa durante 18 anos? O mestre, como sabeis, apropriava sempre sua linguagem às inteligências, às tradições, às crenças,
aos preconceitos dos homens a quem falava, a fim de ser compreendido e, sobretudo, escutado, reservando, todavia, para o futuro a compreensão pelo Espírito do verdadeiro sentido da letra de suas palavras. Se Jesus dissera que apenas havia curado uma enfermidade, ninguém o acreditara. Daí vem que, dirigindo-se ao chefe da sinagoga e aos que o cercavam, emprega estas locuções habituais: filha de Abraão e Satanás. Para não ferir as crenças, os preconceitos e para que o fato que acabava de se produzir fosse aceito, Jesus lhes disse: por que não se devia libertar esta filha de Abraão dos laços com que Satanás, significando aqui espírito de doença, de enfermidade, a tinha presa há 18 anos, mas, ao mesmo tempo, disse à mulher: estás livre da tua doença, da tua enfermidade. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.